noite. Bom, não sei se é muito comum a gente já subir chorando. Dá mais emoção aí. Eu não sei se eu tô mais emocionada ou preocupada depois de tanta propaganda. Bom, é a primeira vez, né, que eu preparo uma palestra. E claro que desde que eu recebi o convite, eu oscilei bastante de estados de quase pânico, estados de quase euforia, mas no momento o que prevalece é alegria e gratidão. Alegria pela oportunidade de estar aqui e gratidão pela confiança que foi depositada a mim de contribuir de alguma forma. E eu começo, de certa forma, meio que explicando por que eu escolhi esse tema. De verdade, eu não sei dizer por quê. Porque no momento que a Eliane falava comigo e relacionava alguns dos temas que já haviam sido tratados, simplesmente me veio reencarnação. E eu juro que eu questionei. Eu falei, eu vou falar de reencarnação para quem já sabe sobre reencarnação, não faz sentido. E eu fiquei com aquela ideia, ruminando aquela coisa, debatendo dentro de mim, mas eu sentia que era o tema que eu tinha que tratar. E ainda inconformada, me caiu um texto do Pão Nosso, em que... Eu vou ler, gente, que o nervosismo ainda não passou. A leitura 96, em que João fala: não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Falei, ok, estou entendendo. E falei, vamos lá. E à medida que fui desenvolvendo o estudo, eu vi que falar de reencarnação sem passar pelo tema da encarnação e da vida em si, que engloba tudo isso, seria um trechinho muito pequeno, ficaria um estudo muito incompleto. Então, vamos lá. Outro ponto que pegou também, com relação à definição de falar sobre reencarnação, é que eu percebi, engraçado, como as coisas caem nas nossas mãos na hora certa, né? Que havia muita confusão com relação ao tema. Apesar das pessoas, de certa forma, entenderem o que é a reencarnação, havia muita confusão. Então, pessoas questionando se a gente reencarna no passado, no futuro. E aí eu parei para pensar, falei assim, peraí, eu acho que de repente a gente precisa mesmo falar sobre isso, né? Porque é um ponto tão importante, pelo menos na minha opinião, é onde repousa toda a justiça de Deus. Se a gente não entender sobre a reencarnação, a gente não entende sobre vida, né? E como já foi mencionado e nós já estamos cansados de saber, Jesus nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quanto melhor o nosso entendimento desses assuntos, melhor vai ser a nossa oportunidade, melhores vão ser as possibilidades de a gente fazer um uso mais adequado dessas ferramentas que nós recebemos, e nós as recebemos todas. Nenhuma ferramenta nos falta. Então aqui eu escolhi primeiro essa imagem que mostra um ciclo com o símbolo do infinito ao centro, porque o número de vezes tende ao infinito, né? Já que nós não temos como precisar quantas vezes serão, apesar da figura feia ali da caveira, dá um desconto, né? A morte não é essa coisa feia, o desencarne é só mais uma etapa, mais uma passagem, dentre muitas outras que a gente já passou e vai passar muitas vezes. Eu resolvi fazer também um apanhado. Então, a ideia, o conceito da reencarnação em si, ele não é recente, ele não é novo e ele não surgiu com a doutrina espírita, né? O termo, a expressão reencarnação foi criada por Kardec, mas a ideia, o conceito, ele já existe de tempos muito idos, né? Os textos mais antigos encontrados são os Vedas. Os textos que eles conseguiram datar
ficam em torno de 1200 a 2200 antes de Cristo. Mas acredita-se e afirma-se, na verdade, que essa cultura ela era passada oralmente já há mais de 5 anos. 5 mil anos só. Então, Vedas, do sânscrito, é conhecimento. Ele é composto por 4 livros. E a tradição os considera incriados. Ou seja, não foi o homem que escreveu, não se sabe quando que surgiu. É puramente divino, né? E eles são provenientes de revelação e acreditava-se que só se passava de mestre a mestre, de mestre a discípulo, e você só podia repassar quando você se tornasse mestre. Então exigia toda uma preparação para que fosse transmitida. Como consequência dessa cultura Veda, nós temos o hinduísmo e a teoria dos renascimentos. Era o termo que era usado, renascimento, né? Ele é proveniente então da cultura védica. Ele traz a ideia do karma, sendo que karma é tudo aquilo que fica impresso decorrente das suas atitudes, das suas ações. Não importa se sejam boas ou más, né? Porque a gente tem o costume de falar karma como se fosse uma coisa negativa, né? Você está pagando por alguma coisa ruim que você fez. E, na verdade, a origem do conceito não é essa. Então, karma é a consequência, é o que fica gravado fisicamente ou mentalmente em decorrência das suas atitudes, das suas ações. O Dharma é o apanhado de normas, né, de linha de conduta reta, e a samsara é o ciclo. Então, o ciclo das existências. Então, o indivíduo, ele passa por esse ciclo, ele morre, ele renasce, ele vive, ele morre, renasce, vive, até que ele consiga se livrar, se purificar de todos os karmas negativos por meio de escolhas mais acertadas, né? E eu tô contando os nessa. O objetivo é se purificar para que você não tenha que renascer mais, que você saia dessa roda. A base do hinduísmo, ela varia de ateísta a enoteísta, né? Então, da negação de um Deus até a existência de vários deuses. Você passa por todos os matizes. Buda e a ideia da transmigração. Transmigração é trocar de residência. Então, o espírito, a alma, ele transmigraria de um corpo a outro. A conceituação do budismo ela é um pouquinho diferente, porque ela não entende necessariamente a alma como um indivíduo separado. Você passa a consciência, mas não a figura do espírito em si. Ele data de mais ou menos do século 6 a.C. E karma é a força que a samsara, que é a roda, né, exerce sobre o indivíduo. Nesse ciclo da samsara reinam o sofrimento e a frustração, como consequências da ignorância e dos conflitos emocionais do indivíduo. As ações praticadas geram sementes que vão germinar ou agora ou no futuro. E você só alcança o nirvana, que é a libertação, através do esforço próprio e aprendendo a viver sem os gozos terrenos, né? Abrir mão dos gozos terrenos. A base é não teísta, também não tem a crença em um Deus. Depois surgiu Krishna, com a ideia dos renascimentos também.
A ideia é que Krishna teria estado na Terra por volta de 3.228 a.C., mas ele só receberia o título de divindade no século 5 a.C. Né? O texto que traz relatos sobre Krishna é o Bhagavad Gita, que pelo menos de nome já é muito conhecido de muitos. É um texto que ele faz parte dos Vedas. Ele foi escrito por um dos compositores dos Vedas, que é o Vyasa. Ele é composto por... são canções, né, composto por versos. E o Bhagavad Gita, ele traz um diálogo entre o príncipe Arjuna e Krishna. Nesse diálogo, Krishna explica a Arjuna que ele é uma alma espiritual, eterna, que habita e dá vida a um corpo material. E isso aqui é um trecho do texto que eu vou ler para vocês. Assim como um homem descarta roupas velhas em troca de novas, também o habitante do corpo, a alma, deixando para trás os corpos desgastados, entra em novos corpos. A alma migra de um corpo ao outro. Armas não podem parti-la, o fogo não pode consumi-la, a água não pode encharcá-la e nem o vento secá-la. Achei muito bonita essa passagem, muito explicativa, ilustrativa demais. E ainda no capítulo 4, Krishna afirma para Arjuna que eles já tiveram várias vidas, já nasceram várias vezes, ambos, tanto Krishna quanto Arjuna. Só que Krishna, pelo estado evolutivo dele, ele conseguia se lembrar de todas as experiências que ele já havia tido, enquanto que o Arjuna não estava em condições de lembrar. Aí a gente passa para a antiguidade clássica, né? E o conceito da palingenesia. O termo que era usado à época era palingenesia. Palin significa novamente e genesia, começo. Então, um novo começo, nova geração. O primeiro expoente famoso a tratar sobre a palingenesia foi Pitágoras. Não se tem ao certo a informação se ele adquiriu esse conhecimento na Grécia ainda ou na época em que ele morou na Índia. Mas ele afirmava que nós, da mesma forma, assim como se vai de uma cidade para um mercado, nós partimos de uma outra vida e de uma outra natureza para esta daqui. E ele ainda fazia narrativas nas escrituras dele das encarnações que ele já havia tido. Posteriormente, a gente tem a figura de Sócrates, que não deixou textos escritos por si mesmo, ele deixou os ensinos, que foram muito influentes, especialmente na juventude da época. E Platão, que foi quem escreveu alguns dos diálogos de Sócrates, ele escreveu que Sócrates teria dito: tenho certeza de que realmente existe tal coisa como uma vida nova e de que a vida brota da morte. Platão ainda dizia que o indivíduo é uma alma caída da realidade absoluta. Ele cai nessa realidade que nós encontramos, nessa realidade material, né? Sofre as influências dessa realidade, mas se ele se deixa dominar por essas influências, ele pode vir numa outra experiência, numa outra vida, como um animal com aquelas características. Então, se uma pessoa fosse muito bruta, muito violenta, ele poderia renascer como um lobo, alguma coisa do tipo. Esse é o conceito da metempsicose, que admite a possibilidade de um espírito humano vir numa outra encarnação como um espírito habitando um animal, né, que é muito característica também das religiões hindus, que com o cristianismo a gente entende que isso não é uma possibilidade. Bom, sem entrar muito no cristianismo, por mais tentador que seja, apenas analisando o aspecto da reencarnação em si, a gente, fazendo uma análise, e nem precisa ser muito profunda,
encontra facilmente trechos bíblicos que tratam claramente da reencarnação, da nova existência, que à época, muito provavelmente, era denominado como palingenesia, porque os textos do Novo Testamento foram escritos em grego. Então, era o termo utilizado. Para mim, na minha opinião, eu sei que há outros, mas o trecho que deixa mais inquestionável o fato da reencarnação é essa passagem, em que Jesus fala para os apóstolos: digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. E continuando ainda no Evangelho de Mateus: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Eu acredito que não haja argumentação contra argumentação, né? É muito claro. Então, o termo palingenesia, ele foi retirado dos textos bíblicos. Ao que tudo indica, foi no Concílio de Constantinopla, no segundo Concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo. Mas apesar de terem retirado o termo, a ideia permanece. E ainda, posteriormente ao cristianismo, e eu prometo que são só mais dois, nós temos o judaísmo e a cabala. O judaísmo, a cabala, é uma corrente, é um braço do judaísmo que ele foi constituído por indivíduos que entendiam que na Torá haviam muitas verdades escondidas. Então eles se debruçaram num exame de interpretação. Eles se retiraram, ficaram em caverna por 13 anos, se não me engano, em estudo constante. E isso teria sido mais ou menos ali contemporâneo ao tempo em que Jesus estava aqui, porque no ano 70 depois de Cristo, na guerra, entre uma das batalhas entre os judeus e os romanos, foi aconselhado pelo mestre deles na época a ser escrito. Só que esses textos só foram reencontrados na Idade Média. Então, o cabalismo, teoricamente, data da Idade Média, mas ele é mais antigo. O Gilgal, que consta no Zohar, que é um dos livros mais importantes deles, é também uma roda cíclica, pela qual as almas vão passando, por corpos diversos, até que eles alcancem um nível evolutivo em que o progresso espiritual seja alcançado. E um trecho interessante do Zohar que eu encontrei é: as almas têm de reentrar na substância absoluta de onde emergiram. Para alcançar isso, contudo, têm que desenvolver todas as perfeições, o germe das quais está plantado nelas mesmas. E se não satisfizerem esta condição durante uma vida, terão que começar outra, uma terceira e assim por diante, até que tenham adquirido condição que as capacite à reunião com Deus. Também mais claro, eu acho difícil. E ainda o islamismo e o sufismo. A origem do sufismo ela é bem questionável, não se sabe precisar de quando mas eu fiz uma pesquisa e sites assim que pelo menos inspiravam bastante credibilidade afirmam que o sufismo ele é de natureza puramente islâmica, tanto que eles têm por base o Alcorão. E no Alcorão tem a seguinte passagem: e tu estavas morto, e ele te trouxe de volta à vida. Ele causará a tua morte e te trará novamente à vida, e no fim te unirá a ele próprio. E um poeta sufi, isso aqui eu achei de um discernimento meio fora do comum, ele escreveu o seguinte: eu morri como um mineral e tornei-me uma planta. Eu morri como uma planta e elevei-me a animal.
Eu morri como animal e me tornei homem. Por que devo temer? Quando perdi algo ao morrer? E o sufismo, assim como o cabalismo, ele é oriundo de um grupo que entendia que também no Alcorão haviam muitas verdades que não eram alcançadas. Então esse grupo ele se dedicou a fazer uma interpretação mais profunda e chegou a esses achados. Agora entramos na nossa parte. Espiritismo e reencarnação. Lembrando que reencarnação foi um termo criado por Kardec, assim como alguns outros que ele criou para viabilizar a comunicação, né, para que as pessoas pudessem, às vezes, desligar a ideia de um conceito antigo e aceitar uma nova conceituação. Então, Kardec trouxe esse conceito da reencarnação. Significa encarnar novamente. Simples assim. Ponto que a gente percebe, fazendo uma breve análise de todas essas culturas e religiões anteriores ao Espiritismo, é que essas ideias, elas já vêm dentro do próprio ser humano. De alguma forma ele intui, de alguma forma ele se abre para receber essas informações. Esses grupos, com certeza, que se retiraram desses meios em que o rito era tão valorizado, e eles entenderam que havia algo a mais ali para ser encontrado, eles receberam muito amparo também para chegar a essas conclusões que eles chegaram, porque eles estavam abertos a receber. Isso é um ponto muito interessante. E como nós já temos consciência de que a lei divina, ela está plantada e implantada na consciência humana, todos nós trazemos. A gente acessa mais ou menos de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa vontade, mas todos nós trazemos os germes dessas ideias. Então, por isso, essas ideias são tão antigas. Não é de agora, não surgiu com Kardec o conceito da reencarnação. Bom, na doutrina espírita, no estudo da doutrina espírita, a gente passa a entender que o conceito da metempsicose, ele é incabível. Uma vez que o espírito só progride, ele não retrograda, ele não pode ser rebaixado a um estado animal. Então, ok, a gente vai passar por situações mais complicadas, dependendo das escolhas que a gente fez ontem ou hoje. Isso aí é só uma consequência. Mas nós não vamos correr o risco de nascer como um cachorro ou como uma vaca. Isso é inconcebível. Não há limite quanto ao número de encarnações. Nós vamos encarnar tantas vezes quantas precisarmos. Alguns vão encarnar mais vezes, outras menos vezes, porque o progresso depende pura e exclusivamente do nosso próprio esforço. Deus não criou seres privilegiados. E Deus não é Deus de homens temporários. Deus é Deus de seres imortais. Todos nós fomos criados condenados. Condenados a encontrarmos a felicidade absoluta e a perfeição relativa. Quanto tempo nós vamos levar? Cabe a nós. Mas não existe privilégio e também não tem número restrito. Deus está constantemente perdoando. Assim como Ele inseriu nas nossas consciências a lei divina, Ele também nos colocou limitados a não nos desvencilharmos dessa consciência. Então, tudo aquilo que fazemos, assim como outras culturas anteriores já falavam, fica gravado. Tanto os nossos atos quanto as nossas omissões. Atos positivos ou negativos, as consequências desses atos. E isso é maravilhoso.
Porque apesar de trazer para a gente a responsabilidade do nosso futuro, e até mesmo do nosso presente, porque muitas vezes nós colhemos agora mesmo as consequências do que nós estamos fazendo. A gente tem esse hábito de pensar, na próxima eu vou ter que pagar. Não, de repente você vai começar a arcar com a consequência agora mesmo. Então, compete a gente. O Espiritismo é uma doutrina monoteísta e reúne caracteres de revelação divina com embasamento científico. Diferente das outras culturas que nós vimos anteriormente, que elas são de origem puramente divina, de origem de revelação, o Espiritismo ele traz esse enfoque que complementa demais e estimula e possibilita o raciocínio. Na verdade, isso é muito estimulado. Kardec fala isso em vários momentos. É a fé raciocinada. Não nos cabe mais uma fé cega. As coisas têm que fazer sentido. Não adianta porque alguém falou aquilo é verdade. Não, calma. Vamos parar, vamos pensar. E a frase de Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. O processo reencarnatório. O processo reencarnatório em si, ele reúne várias etapas. O que encanta quanto mais a gente entende, quanto mais a gente estuda. É passado por toda uma série de planejamento. Então, que família o espírito reencarnante vai nascer? Não tem erro de endereço. Que expiações ele vai ter que passar? Lembrando aqui que expiação não é lei de talião. Muita gente entende que expiação é lei de talião. Ah, não, eu matei, eu vou ser assassinado. Não necessariamente. Pode ser que sim. Depende de como você traz essa carga do que você fez e o que você já fez para reparar. Alguma coisa já começou a ser feita? Você já adquiriu a consciência da necessidade da reparação? Porque a expiação, ela é um efeito didático. Quando nós nos recusamos a aprender pelo amor, muitas vezes nós precisamos passar pela dificuldade para experimentar o que nós fizemos o outro passar. E aí nós mudarmos a nossa disposição mental. Mas uma vez que a gente tem essa compreensão, que essa disposição mental foi mudada e que você já está naquele espírito de reparação, essa expiação pode ser muito atenuada. Ou muitas vezes você pode até ser eximido, vamos dizer assim. Claro, você vai passar por provas, vão ter outras dificuldades, mas não necessariamente aquela expiação que seria aguardada. Porque a justiça divina, ela é pedagógica, ela não é vingativa. Nós não estamos aqui pura e simplesmente para pagar. Nós estamos aqui para crescermos, para nos educarmos intelectualmente e, acima de tudo, moralmente. Bom, também são definidos os tipos de provas. Não são as provas específicas, mas os tipos de provas que o indivíduo terá que passar, porque essas provas, elas moldam, elas capacitam. Tem certas dificuldades, certas situações que, se você não vivenciar, você não tem condição de entender. E às vezes você vai ser colocado numa posição de contribuir que você precisa conhecer aquela dor. E aqui eu vou dar um exemplo meu. Eu, quando entrei estava entrando na fase adulta, eu passei por um processo de depressão. Um processo de depressão relativamente forte. Sei que existem piores, mas foi intenso. Claro que se eu pudesse escolher, assim, não passar, eu teria preferido não passar. Mas olhando para trás hoje, eu vejo como eu consigo compreender
as pessoas que passam por processo de depressão. Quando alguém fala comigo, eu estou me sentindo assim, eu falo, eu sei. E ainda que isso fosse tudo que esse processo me trouxesse, já valeu a pena. Às vezes a vida, ela parece que faz a gente se encolher dentro daquela visão que a gente tinha do que vai ser o futuro. Mas se a gente tiver boa vontade, a gente percebe que é nesses momentos que a gente é mais espremido que a gente mais cresce. E aí a gente olha para trás e fala, valeu a pena. E hoje eu estou colhendo os frutos. Bom, outras coisas que são definidas nesse processo, nessa parte do planejamento, é o mapa biológico do indivíduo, né? Todos os detalhes, desde o desenho do nariz até que tipo de doenças ele vai manifestar, quando vai manifestar mesmo, é um potencial, porque muitas vezes a gente vem com potencial de desenvolver a doença, mas se está trabalhando de verdade no bem, a doença nem se desenvolve. Porque a justiça divina, ela é educativa. Ela não define que ninguém tem que pagar, que alguém tem que sofrer. A dor vem, a gente precisa dela. Mas quanto mais nós optarmos, e aqui eu reforço, a aprender pelo caminho do amor, menos a gente vai passar pela dor. E quer exemplificação maior de amor do que aquela que Jesus nos trouxe? Nós temos em mãos. Por que que a gente acessa tão pouco? Muitas vezes a gente lê, mas não acessa. Como estava aqui a música, eu estava até muito comovida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. A gente está convidando de verdade? Você está só convidando ou você está abrindo a porta? Porque pedir é fácil, chamar é fácil. Mas você está fazendo o movimento de abrir a porta? Você está receptivo? Esse é um ponto que a gente tem que se questionar. O processo da preparação é todo aquele processo que precede a reencarnação em si, o ambiente amigável, as circunstâncias mesmo dos pais, a energia, a presença dos espíritos amigos, familiares, o encolhimento, vamos colocar assim para ficar ilustrativo, do corpo espiritual, a diminuição do nível de consciência, porque até nisso, aliás, em tudo, a justiça divina e o amor de Deus são absolutos. Imagina um espírito reencarnar num corpo que não tem condições de oferecer para ele a exteriorização de todas as suas potencialidades. Vamos colocar um cérebro infantil com um espírito perfeitamente desenvolvido. Imagina que prisão tormentosa não seria isso. Então, a questão do esquecimento, ela é uma bênção em todos os aspectos. A diminuição da consciência é uma bênção em todos os aspectos. Não só porque nós temos mais facilitada a possibilidade de desenvolvermos amor por aqueles com os quais nós iremos conviver, reajustarmos pendências, mas também por conta dessa limitação que o corpo infantil oferece para o espírito que reencarna. E, bom, a ligação do espírito ao corpo, a ligação, não o acoplamento. A ligação acontece na concepção. E desde esse momento ele já passa a operar na formação desse corpo que será a sua morada. O acoplamento do espírito se dá com o nascimento. E a completude, o processo reencarnatório é considerado que se completa por volta, não é um número exato, muita gente fala, a reencarnação se completa aos 7 anos. Não, calma. Pode ser um pouco antes, um pouco depois, porque é mais ou menos nesse período que o indivíduo, que o cérebro está desenvolvido,
o suficiente para permitir, e os órgãos também, para que haja uma conexão maior, uma ligação mais intensa entre o espírito e o corpo que ele habita. O que fica muito claro aqui, ao meu ver, é que nós não temos que temer, porque nós estamos sempre muito, muito bem amparados em todo esse processo. Que cada minúcia da nossa situação, ela é analisada e levada em consideração. Passando agora para a encarnação e a vida. Aqui eu fiz uma pequena diferenciação entre encarnação e vida. Encarnação é uma fração pequena de toda a vida em que nós passamos imersos no corpo material, no corpo físico, vamos colocar assim, porque o perispírito também é matéria. Então, para não gerar confusão, vamos chamar esse corpo carnal de corpo físico. O corpo físico, ele limita o poder de ação do espírito. O espírito, ele tem muito mais potências do que ele consegue expressar quando está mergulhado no corpo físico. Mas é uma bênção, é um templo sagrado. E apesar de ser uma prisão, é uma prisão abençoada. E nós temos que bem dizer e cuidar, porque é uma dádiva. Estar encarnado é usufruir de concessão divina, habitando o sublime aparelho físico para as nossas aquisições eternas. Esse período da encarnação, ele é o momento em que nós nos construímos com mais precisão, vamos colocar assim. É o momento da nossa forja, é quando nós somos forjados, é na batalha. Durante o estado de erraticidade, quando o espírito está entre uma encarnação e outra, aguardando o momento de uma nova encarnação, claro que ele estuda, que ele aprende, mas é aqui, enquanto encarnados, que nós mostramos o que realmente aprendemos e que nós desenvolvemos essas virtudes que nós já adquirimos e nos livramos de vícios antigos. A vida é até difícil de conceituar, porque ela se confunde com a própria existência. Então, nós não sabemos de quando é o nosso início. Nós sabemos que não teremos fim, ou seja, término. Somos espíritos imortais. E a vida é essa característica da criatura divina que engloba tudo isso que nós temos falado. Engloba a morte, engloba a reencarnação, o período de encarnado e o novo desencarne e o que você vem construindo de si mesmo. Isso tudo compõe vida. Objetivos da encarnação para a vida. Bom, as diretrizes nós já temos há bastante tempo. Estamos aqui reunidos hoje, enfatizando essas diretrizes e na esperança de que finalmente nós comecemos a realmente compreender e passemos a ter condições, aliás, não digo condições, mas força de vontade, de verdade, para colocarmos em prática tudo isso que nós vimos aprendendo. O Espírito de verdade nos traz no Evangelho: amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Amai-vos, o primeiro. E nós vamos ver nas falas e nas ações de Jesus que o amor, ele está sempre em primeiro lugar. Sempre, constantemente. E como isso nos faz nos sentirmos amados. E como isso nos faz nos sentirmos capazes de amar também
ou pelo menos inspirados. A parte da instrução, ela é extremamente importante, porque para que a gente possa compreender novos aspectos, novas verdades, é preciso que o indivíduo progrida intelectualmente. Você pega lá os indivíduos mais primitivos, eles não tinham nenhuma consciência, nenhuma noção de si mesmos. Eles estavam ali, eles existiam. Eram dominados pelos instintos. Com o tempo foram desenvolvendo, né, as sensações, os sentimentos, e nós estamos aqui para desenvolvermos esses sentimentos. Claro que com o desenvolvimento intelectual, que foi acontecendo gradativamente ao longo do tempo, eles passaram a ter condições de assimilarem conceitos mais trabalhados, mais profundos, né, de questionar, até de buscar entender, em vez de só aceitar. Nós já temos condições. E ainda é trazido no Espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a diretriz, outra diretriz, mas não diferente dessa, que o objetivo é nos tornarmos homens de bem, cumpridores da lei de justiça, amor e caridade. E aqui eu faço uma observação que amor está no centro. Porque se nós desenvolvermos o amor, nós naturalmente seremos justos, naturalmente seremos caridosos. Enquanto não chegamos nesse nível de amor ideal, a gente pode seguir praticando a caridade. E não há forma mais prática de exercer a caridade do que servindo. A caridade, ela é expressão do amor, ela é espírito de serviço, com devoção. Aquela caridade que edifica, que faz o outro se sentir bem, que faz o outro se sentir amado e não diminuído. Porque senão não é caridade. Eu penso o seguinte, na verdade não sou nem eu que penso, eu já li isso, com certeza em algum lugar, mas não tem lugar mais fácil e nem mais urgente para a gente começar a exercer a caridade do que dentro do próprio lar. Portanto, se o seu foco de exercer caridade, de ser amável, é fora de casa, você está falhando. Vamos exercer fora de casa também. Mas se você estiver fazendo só fora de casa, seu serviço está incompleto. Porque é o primeiro lugar. É o primeiro lugar em que a gente é colocado. E depois o lar que a gente forma também no futuro, né? O próximo mais próximo, exato. E como você vai desenvolver, ou pelo menos dedicar o seu serviço, o seu amor a outros, se você não dedica nem para os que estão mais perto de você. Então é muito complicado. Nós vemos lares muito desestruturados. Imagina como seria se, ainda que pareça egoística essa visão, mas se cada um se dedicasse e cuidasse do seu lar, que indivíduos nós estaríamos colocando na sociedade? Seriam indivíduos muito mais equilibrados, com noções muito melhores, até de serviço também, porque a gente aprende e ensina os filhos a servirem em casa. Então não adianta a gente falar, não, eu já fiz demais. Não tem demais. Você tem forças? Faça. Sempre há o que ser feito. E é fazer com amor, com dedicação. Aqui outro exemplo meu. Desculpa eu falar de mim, mas é que eu só posso falar de mim, eu não posso falar dos outros, né?
fazer uma fofoca própria. Eu estudei, eu me formei, eu tinha expectativas profissionais, me casei e a vida me tocou para outros lados. Vim parar aqui nos Estados Unidos e aqui é que eu não me via mesmo trabalhando fora de casa, além da sensação de que eu devia me dedicar ao meu lar. Mas eu confesso que isso para mim por muito tempo foi conflituoso. E aí chegou um momento que eu caí em mim e falei, vem cá, eu vou ter que limpar chão? Então limpa direito. Eu vou ter que passar roupa? Então vai lá, põe uma dosezinha de amor aí, vai agradecendo. Você está limpando o chão é porque tem chão para limpar. Está passando roupa é porque tem roupa para passar. E claro que isso no começo foi uma coisa meio forçada, né? Porque o trabalho em si não me atraía. Mas a gente vai desenvolvendo carinho e você vai sentindo que realmente você começa a colocar amor naquilo que você faz. E as coisas se transformam. Aquilo que era chato demais de fazer, que você protelava, deixava pra depois de amanhã, não era nem para amanhã, era para depois de amanhã, você já começa a fazer sem se incomodar. Você enxerga no seu serviço, por mais que pareça que ele seja simples, impercebido, mas você coloca no seu serviço o amor. E o amor é que transforma tudo. Não só aquele que vai comer a sua comida, mas você também. E eu penso que a caridade, a qualidade da caridade que a gente faz, ela é diretamente proporcional à qualidade do amor que a gente tem. Então, quem tem aquele rudimento de amor, vai fazer a caridade por obrigação. Mas faz, ok. Agora, quando você vai desenvolvendo o seu amor e ele vai alcançando um nível mais sublime, a sua caridade também vai sublimando. E aí você já não vê nenhum interesse em reconhecimento. Você faz por fazer. Você faz porque isso te completa. E chega um ponto que você já nem sabe mais se o amor é você que faz brotar ou se você que colhe do que te cerca. Que você é só um vaso que se purificou um pouquinho e já consegue redistribuir. E outro objetivo da encarnação para a vida, porque tudo que nós fazemos aqui nós estamos plantando e colhendo, é a eliminação do orgulho e do egoísmo. Aqui, engraçado, o seu Geraldo fez referência a Anete Guimarães. Esse gráfico que eu copiei dela. Eu vi numa palestra dela há um tempo atrás e ficou muito marcado porque eu achei extremamente didático e ilustrativo. Ela apresentou uma folha de papel que ela dividiu diagonalmente e pegou esse pedaço aqui e falou que representava a influência da matéria sobre o indivíduo. Isso aqui, a influência do espírito. Em estados primitivos, a gente está aqui, ó. A matéria predomina completamente. À medida que nós vamos progredindo, que nós vamos evoluindo, a gente vai diminuindo a influência da matéria e aumentando a influência do espírito. Até que a gente chegue nesse ponto aqui, onde o espírito predomina completamente. É quando nós alcançamos o estado de perfeição relativa. Nós nos purificamos de todos os nossos vícios e nós desenvolvemos as nossas habilidades, as nossas aptidões morais e intelectuais, porque elas caminham juntas. Aqui é só uma escada para a evolução que eu achei interessante colocar. E me faz lembrar do nosso querido Francisco de Assis, né, quando ele diz: é morrendo que se vive para a vida eterna.
Então é morrendo em nós, fazendo morrer em nós o homem velho, cheio de vícios, de egoísmo, né? Na verdade, os nossos vícios, eles são oriundos do egoísmo, do orgulho. Se a gente for parar para pensar, é a verdade, é o que é. Se a gente parar para se olhar com um pouquinho de isenção, sem querer ficar se justificando aos próprios olhos, até porque isso não tem sentido nenhum, porque vai chegar um momento que a consciência vai cobrar. Então, se nós nos olharmos com isenção, nós conseguimos pescar quais são os nossos pontos mais falhos. A gente não vai pegar todos, porque são muitos, mas aqueles pontos principais que a gente veio para trabalhar, porque a gente tem um planejamento. Esse planejamento foi definido com muito carinho, atentando para as possibilidades de cada um. Não é pedido mais do que a gente pode oferecer. A gente só é cobrado dentro daquilo que a gente pode dar. Deus jamais nos pediria mais do que nós podemos. Na verdade, Ele nos pede muito menos do que nós devemos, né? A gente paga toda a prestação. Mas é como pode ser. São as nossas possibilidades e isso é respeitado. Como eu disse lá atrás, Deus está constantemente perdoando. Tanto que Ele nos dá tantas oportunidades quantas nós precisamos. O que não nos perdoa é a própria consciência. Dessa nós não temos como fugir. Com ela nós vamos ter que prestar contas. E enquanto nós não alcançamos a vida eterna, nós seguimos reencarnando tantas vezes quantas forem necessárias. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. E boa noite. Obrigada.